E aí, pessoal, como vocês estão? Gente, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer um efeito que muita gente me pede aqui no projeto Jovem Arquiteto e que é super simples de fazer. Às vezes a galera fica achando aí que é muito complicado ou que vocês precisam saber muitas ferramentas para fazer esse efeito, mas a verdade é que não, gente, é bem simples. O que eu vou mostrar aqui é como que você pode fazer uma parede com grafite ou até mesmo como você pode posicionar um adesivo aí na sua parede. Beleza? Vai valer para as duas situações, é a mesma coisa, né? Como que você coloca um desenho sobre uma textura já existente? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje. Antes de eu mostrar, lembrando, tá, gente? Aqui no Projeto Jovem Arquiteto, a gente posta conteúdos diários relacionados à renderização para arquitetura, até mesmo arquitetura, lá no nosso Instagram. Então, se você ainda não acompanha a gente, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do Instagram. Segue a gente por lá, que todo dia tem conteúdo diferente. A gente também faz aulas semanais aí ao vivo. Enfim, se você ainda não acompanha o Projeto Jovem Arquiteto, começa a acompanhar que pode ter certeza que você vai sair ganhando demais, beleza? O link tá aqui na descrição. Bom, gente, então vamos lá. Bom, pessoal, então o efeito que eu vou mostrar para vocês como fazer é exatamente esse aqui. Aqui eu escolhi uma imagem do glorioso Tim Maia, mas a verdade é que você pode escolher absolutamente qualquer imagem, tá? O que você vai precisar fazer é seguir simplesmente o passo a passo que eu vou passar aqui. Outra informação importante, não vai fazer diferença a textura que você tem aqui por baixo. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com uma parede de tijolinho, mas podia estar sobre uma parede de vidro jateado, poderia estar sobre uma textura de parede convencional, não ia fazer diferença, beleza? Então tenham isso em mente. O processo que eu vou passar para vocês aqui vale para absolutamente qualquer tipo de textura. O que vocês vão precisar fazer, gente? A primeira coisa que vocês precisam ter é a imagem que vocês vão utilizar, beleza? Tendo essa imagem, o primeiro passo talvez seja o mais trabalhoso aí, porque muitas pessoas que trabalham com o Vray não estão acostumadas a utilizar o Photoshop ou coisa do tipo, né? Um software de edição externa. Mas a verdade é que a gente precisa ter o Photoshop instalado, beleza? Ou qualquer outro software que vai te permitir fazer essas alterações que eu vou fazer aqui, para que você consiga criar o que a gente chama de mapa de opacidade, para que você consiga ocultar partes da imagem e mostrar somente as partes que são convenientes a você aí. Por exemplo, nesse caso dessa imagem, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar só essa parte aqui. A parte branca da imagem não é interessante para mim agora, beleza? Então eu vou deletar toda essa parte branca para que eu consiga manusear essa imagem. Outro ponto importante, os mapas de opacidade, eles trabalham apenas com tonalidades de preto e branco, onde o que está branco vai aparecer na nossa imagem e o que está em preto não vai ser mostrado. Então, ó, recapitulando, o que tiver em branco vai continuar sendo mostrado, o que tiver em preto não vai. Tendo isso em mente, vamos lá, o que a gente faz agora? Olha só, pessoal, aqui no Photoshop, eu vou pegar essa ferramentinha de varinha mágica e vou clicar aqui nessa parte de fora, pressiono o Shift e clico aqui na parte de dentro, no caso dessa imagem, tá? Depois de selecionado, o que eu vou precisar fazer é deletar isso aqui, né? Só deixa eu abrir esse cadeadinho aqui antes, ó, beleza? Para que a gente consiga manusear essa textura. Vou clicar aqui em Delete, certo? Agora que eu já deletei o fundo, eu vou dar um Ctrl D aqui, certo? E vou pegar a ferramentinha aqui de Move mesmo, né? Pressiono o Ctrl, mantenho pressionado e clico aqui em cima da imagem. Quando eu fizer isso, ele vai selecionar somente a imagem aqui, certo? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai vir aqui, pegar o pincel, essa ferramentinha aqui, e nele a gente vai colocar aqui uma tonalidade de branco. Então arrasta tudo lá para o branco. No pincel funciona assim, se a gente pressiona o Alt, mantém pressionado e arrasta para a esquerda, a gente aumenta o pincel. Se a gente aperta o Alt, mantém pressionado e arrasta para cima ou para baixo, a gente deixa ele mais duro ou mais esmaecido nas beiradinhas, né? E aqui em cima a gente tem o controle de opacidade. Então eu vou aumentar aqui para 100% na opacidade, vou deixar desse tamanho assim e vou deixar assim para preencher tudo. Feito isso, eu só vou clicar assim, gente. Beleza. O que eu vou fazer agora? Para desselecionar, eu vou dar um Ctrl D. Ok? Agora, o que eu posso fazer, gente, para simplificar o processo? Eu preciso que o fundo esteja em preto, certo? Para deixar esse fundo em preto, o que eu vou fazer? Ó, eu vou manter aqui pressionado nessa imagem, ou manter pressionado não, manter selecionado, vou dar um Ctrl J, ok?
E aqui, na imagem de baixo, eu vou clicar. Percebam que eu estou com ela selecionada, não é a de cima agora. E vou trocar a cor aqui para totalmente preto. Com ela selecionada aqui, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e pinto a parte de baixo. Ó. É um jeito bem simplesinho de fazer, tá? Beleza? Tem outras formas e tudo mais, mas o importante é que a gente tenha essa imagem desse jeito aqui. Nota importante, se você estiver trabalhando com uma logo que já é em preto e branco, por exemplo, fica tudo muito mais simples. Você não precisa fazer esse processo aqui inteiro. Você pode simplesmente jogar lá no V-Ray e vai dar tudo certo, tá? Não precisa fazer tudo isso. O que a gente faz agora, pessoal? Vem aqui em arquivo, salvar como, seleciona aí a pastinha que você quer e salva aí no formato PNG, beleza? Ó, já até tinha um outro mapa aqui feito, né? Vamos colocar aqui para salvar. Beleza, deixa eu trocar o nome aqui para ela não substituir, né? Vou colocar um nome mais aleatório assim, salvar, ok. Pronto, pessoal, agora a gente já tem o nosso mapa criado. Tudo que vem a partir de agora é muito simples, tá? Olha só, a gente vai voltar aqui no SketchUp, no nosso arquivo. Eu vou ignorar isso aqui que já tem feito, beleza? Vou pausar aqui esse render em tempo real e vamos fazer aqui um outro. O que eu vou fazer? Vou levantar uma parede aqui, né, normal, uma medida bem aleatória, tá, gente? Nem vou levar isso em conta agora, o importante é mostrar a textura para vocês, certo? E eu vou abrir aqui o meu Asset Editor. Aqui é aquele negócio que eu falei no comecinho do vídeo. A textura que você vai utilizar pode ser qualquer textura. Ah, a minha parede aqui é, sei lá, qualquer coisa, gente, né? Já falei no comecinho aqui do vídeo. Mas eu vou utilizar essa textura de tijolinho aqui para aplicar o nosso grafite em cima. Então eu vou pegar ele aqui, certo? O tijolinho já está configurado. E agora a gente começa o passo a passo para posicionar aquele grafite aqui em cima. Como que vai funcionar? Se você estiver trabalhando com a versão 3.4 até a versão 4.0 aí do V-Ray, você vai ter aqui o V-Ray BRDF. Se você estiver criando um material na versão 4.2 ou superior, você vai ter aqui o V-Ray MTL. É a mesma coisa, tá, gente? Então, BRDF ou MTL não vai fazer diferença. O que a gente vai precisar entender é o funcionamento dos materiais aqui no V-Ray. Então isso aqui são layers, e quando a gente está falando de layers, isso são camadas, logo a camada que está por cima aparece sobre a que está embaixo, beleza? Então, levando isso em conta, a gente vai criar um novo layer de V-Ray MTL ou V-Ray BRDF, depende da sua versão. Eu vou clicar aqui, Add Layer, e vou criar aqui, ó, V-Ray MTL. Beleza. Quando eu criar aqui, vai acontecer isso, tá? No de vocês também, é assim mesmo. E aqui, a gente vai adicionar aquele grafite que a gente quer. Então, a gente vem aqui, adiciona aqui no bitmap e busca a textura. Deixa eu pegar ela aqui, lembrar onde ela tá. Olha só, essa textura aqui, abrir. Beleza. Feito isso, eu posso voltar. Mas aí, o que vai acontecer? Vai tampar tudo. Tampou aquela minha textura que está embaixo. Não é isso que a gente quer. E é agora que a gente usa o mapa de opacidade, pessoal. Então, aqui embaixo, ó, vou até minimizar o diffuse para não confundir vocês. Aqui embaixo, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, assim, ó. A gente tem essa opçãozinha, ó, opacidade. A gente vai abrir ela e aqui, nesse primeiro parâmetro, a gente vai clicar aqui, bitmap, e a gente vai buscar o mapa que a gente acabou de criar, certo? Uma vez que a gente fez isso, olha lá, pessoal, já começa a aparecer o tijolinho aqui embaixo, certo? Então, a gente tem essa textura em cima, mas como a gente colocou uma transparência nela, né, uma opacidade nela, nas partes que a gente não quer que essa textura de cima apareça, o que vai predominar vai ser aqui o V-Ray BRDF de baixo. Qualquer alteração que a gente fizer aqui, ó, por exemplo, eu vou tirar essa cor aqui e vou deixar em vermelho. Olha só. Ele vai pegar somente ali, não vai ser afetado na textura que está em cima. Então isso é bem legal, né, gente? Vou manter desse jeito aqui mesmo, ok? E agora eu vou aplicar essa textura aqui a essa face. Deixa eu criar um grupo disso, né? Criar grupo, B, aplico, já vai estar aqui na dimensão correta. Agora vamos fazer um render em tempo real para a gente ver o que está acontecendo aqui. Então, olha lá, gente, a gente posicionou, já tá legal, né? A gente já viu que o efeito funcionou, só que aí acontece essa outra situação.
a gente tem a repetição da textura e a gente não tem controle sobre onde ela vai ficar posicionada. Isso aqui é bastante negativo e às vezes muita gente não sabe como resolver. O que a galera costuma fazer quando isso acontece? Vem aqui na abinha de edição do próprio SketchUp e aumenta a textura aqui. Então chega aqui e coloca, por exemplo, 3 metros. Né? O que acaba acontecendo quando você faz isso? Você realmente aumenta aqui o seu desenho, mas você também aumenta o tijolinho. Então você precisa ter um controle dessas duas texturas de forma independente. Eu vou voltar aqui para um e-mail, que é o que tinha ficado legal. E como que a gente faz então se a gente quiser controlar só o tamanho desse grafite, desse desenho? A gente vai fazer o seguinte, vamos abrir aqui o Asset Editor mais uma vez, né? Vamos aqui no VMTL que contém o desenho. A gente vai abrir o Diffuse, beleza? E vamos entrar aqui no Bitmap. Aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai ter lá embaixo esse parâmetro, Texture Placement. A gente vai abrir ele. E aqui que mora o segredo, pessoal. Repeat UV. A gente vai trancar essa correntinha. E por aqui, a gente vai controlar a escala desse desenho. É por aqui que a gente vai controlar. Como que funciona? Esse número aqui vai determinar realmente a repetição. Então, repeat é quantas vezes a gente quer que essa textura se repita dentro de um mesmo quadradinho. Se a gente aumenta esse valor, olha só o que acontece. Ela vai estar se repetindo 2 vezes na horizontal e 2 vezes na vertical. Logo, quanto maior esse valor, menor vai ser a nossa textura ali. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai chegar aqui e diminuir esse valor. Vamos colocar aqui, ó, 0,5 para ver se fica legal. Olha lá. Ó, olha o que começou a acontecer aqui, né, gente? Isso aqui eu vou conversar com vocês daqui a pouco. A gente aumentou uma parte da textura, mas a outra ficou prejudicada. Então, vamos aumentar um pouquinho mais. Vamos colocar aqui, ó, 0,3. Por que está acontecendo essa zoeira toda aqui, pessoal? Porque a gente está mexendo só em uma das texturas que a gente posicionou. Então eu coloquei aqui 0,3, o que eu preciso fazer? Entrar aqui no mapa de opacidade também, ó, vou clicar aqui, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, Texture Placement, fecho aqui o quadradinho e coloco aqui 0,3 para que fique 100% compatível. Beleza? Legal, Pedro, agora aumentou, o tijolinho ficou no tamanho legal, mas... putz, ainda está repetindo e a minha textura ainda não está no lugar que eu quero. O que eu faço agora? Agora você faz o seguinte, agora a gente vai trabalhar no posicionamento dessa textura. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no nosso grupo, clicar aqui na nossa textura, e aí a gente vai reaplicar ela só nessa face. Então aperta o B e aplica só nessa face. Beleza? Por que a gente fez isso? Para que a gente tenha controle sobre essa face de forma independente. Então agora a gente pode fazer isso, ó. Clicar com o botão direito, vir aqui em textura, posição, e aí a gente pode chegar aqui e ir posicionando ela. Ó. Dá um Enter e vai vendo aqui no render em tempo real como que está ficando. Não ficou legal ainda. Então, textura, posição, vamos deixar mais aqui, ó. Quero mais para o canto ainda. Então, textura, posição. A parte negativa é que a gente tem que ir dando Enter para saber como que está ficando. Um pouquinho mais para cima agora e já vai estar legal. Então, textura, posição, aqui. Beleza. Agora eu já gostei, né, dessa parte aqui, tá legal, mas aí entra esse outro detalhe, né? Eu não quero isso aqui. Como que a gente vai resolver isso, gente? Isso aqui é de um jeito bem simplesinho, ó. Eu vou pegar essa linha aqui, clicar no M, apertar o Ctrl para copiar ela e vou trazer ela mais ou menos para o fim aqui de onde está a textura. Então tá mais ou menos aqui, ó. Eu vou dar um push-pull só para confirmar onde que tá, ó. Então tá aqui mais ou menos, reparem aqui o que aconteceu. Eu vou puxar até o final dela. Beleza, deixa eu dar um zoom aqui para confirmar o que eu estou fazendo. Ó, aqui tá certinho, né? Tipo assim, aqui já vai ficar melhor. Beleza. Então aqui já tá ok. O que eu vou fazer agora? Vou deixar essa linha aí para criar uma divisão entre essas faces. Então aqui eu vou querer com grafite, aqui eu vou querer sem, mas é a mesma textura. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui no nosso Asset Editor, vamos sair aqui de tudo, né? Selecionar esse, vou até parar aqui o render em tempo real, selecionar esse nosso material com conta-gotas, do tijolinho, beleza, ele já está aqui, clico com o botão direito e vou dar aqui um duplicate, vou duplicar esse material, ó, já veio para cá, beleza? E nesse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deletar o VMTL que eu criei, então é a mesma textura, só que sem o grafite, beleza? Olha só, ele já vai atualizar aqui pra gente. Beleza, gente, então aqui já tá ok. Ó, tinha dado uma bugadinha aqui no material, mas
É isso aqui mesmo, ó. Já deletei, ficou tudo certo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa textura, vocês podem até renomear, fazer a organização que vocês quiserem, e aplicar somente nessa face aqui, ó. Vai ficar com a dimensão prejudicada, né? Então, nesse caso, a gente simplesmente vem aqui e coloca a dimensão que era no outro, 1,5, ok? E aí vamos tentar fazer um encaixe nesse tijolinho, né? Então, clico com o botão direito aqui, textura, posição, e vamos colocar um encaixe certinho assim, ó. Legal, pessoal. Depois que a gente tiver feito isso, vamos ver o resultado que a gente tem aqui. Olha só, perfeito, certo? Vamos olhar de frente, né? Porque aquelas outras... Ó. Então esse é o resultado que a gente tem. Certo, gente? Não é difícil, é um processo bem tranquilo, tá? Principalmente quando a gente está falando de imagens que já são em preto e branco. Vamos fazer um breve review aqui para ficar mais fácil ainda. O primeiro passo é você gerar o seu mapa de opacidade. Uma vez que você tem o seu mapa de opacidade, o que você vai precisar fazer é voltar lá no seu arquivo do SketchUp e começar a configuração. Você vai ter a sua textura aí sobre a qual você vai posicionar esse adesivo ou esse desenho, e aí você vai criar o layer do V-Ray MTL que vai levar o desenho. Uma vez criado o layer, você adiciona a textura no Diffuse e o mapa de opacidade que você criou aqui em Opacity, beleza? Feito isso, você vai precisar controlar o dimensionamento de forma separada da textura. Então você vai clicar aqui, ir lá no Texture Placement, trancar a correntinha e quanto menor esse valor, maior vai ficar a textura. Lembrando que toda alteração que você fizer aqui, você precisa fazer no mapa de opacidade também. Esses valores têm que andar sempre juntos, tá bom? Então, depois que você fez isso, o que você vai fazer é posicionar aqui de acordo com o que você acha que vai ficar legal. Então vai lá, faz o posicionamento, né? Clica aqui, ó, textura, posição e vai posicionando. E depois que você já posicionou, para evitar repetições, você pode duplicar a mesma textura e excluir a parte que tem o desenho para que você possa aplicar ela livremente em outros locais que não vão levar esse desenho. Beleza? Pessoal, me alonguei um pouquinho aqui na aula, mas a verdade é que é bem simples de fazer todo esse processo, tá? Se vocês forem revisando aí, vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma, e isso aqui vale para absolutamente qualquer tipo de desenho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha aqui, tá? Se inscrever no nosso canal também, que a gente está sempre colocando conteúdo de qualidade aqui, de acordo com o que você esperem. Então é até legal falar que se você tem algum pedido, alguma dúvida aí, que é bastante frequente, alguma dificuldade que você tem, coloca aqui nos comentários, que a gente vai estar lendo, e quem sabe a sua dúvida não vira um vídeo também, certo? Obrigado, gente, por ter assistido esse vídeo até aqui, e a gente se vê em breve. Tchau!